Atenção, pessoal, para mais uma aula de história. Para isso, é sempre importante estar atento e, se for possível, anotar algumas observações. É importante também que se inscrevam no canal e fiquem atentos aí aos conteúdos. Hoje o assunto é sobre a descoberta da Bahia, que, por coincidência, é a descoberta do Brasil. 15 caravelas, lideradas por Pedro Álvares Cabral, zarpam de Portugal, de Lisboa, e chegam em Porto Seguro, onde hoje é a Bahia, em 22 de abril de 1500. Na verdade, chega alguns dias antes, mas eles pisam em terra firme em 22 de abril do ano de 1500. O objetivo dos portugueses, devido a algumas controvérsias, mas podemos estabelecer aqui dois. Um objetivo era declarar que estas terras pertenciam a Portugal, tendo em vista que em 1494 tinham assinado um Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas tem por objetivo sanar alguns conflitos entre portugueses e espanhóis. Lembrando que tanto portugueses quanto espanhóis estavam em uma intensa disputa, em um intenso conflito pelo monopólio das navegações. Mas, em 1492, coube aos espanhóis a aventura aí o trunfo de ter encontrado um novo continente, achando que eram as Índias. É verdade que eles queriam descobrir uma rota para chegar nas Índias. Aí que vem o outro objetivo. O outro objetivo dos portugueses também é a busca por metais preciosos. Mas, no começo, eles não encontraram metais preciosos. Encontraram os índios, fizeram alguns escambos ali, algumas trocas, e eles perceberam que a árvore pau-brasil poderia ser comercializada, porque essa árvore, ela tira a casca dela, dá para extrair um líquido vermelho que serve para tingir tecidos e de alto valor na Europa. Então, as primeiras atividades que os portugueses aqui fizeram foi negociar com os índios, e também os índios interessados numa série de artigos que eram dos portugueses, como espelho, tesoura, roupas, anzol, machado. Lembrando que os índios não tinham descoberto ainda o uso do metal. Então eles não tinham, ainda usavam instrumentos de pedra, ou de chifre, ou de osso, alguma coisa semelhante, ou de madeira. Mas o metal para o índio era uma novidade. Então há um escambo, uma troca aí. Qual é o interesse dos portugueses? Metais preciosos. Mas, já que não encontramos, vamos tirar daqui, vamos pegar daqui a madeira, o pau-brasil. Tempo se passa e Portugal começa a ter receios de que outros países pudessem também chegar aqui. Na época, havia uma lei, um direito na época, de que um povo, um território só pertencia a um outro país se fosse ocupado e povoado. Por isso que alguns estudos apontam que até mesmo antes da chegada de Portugal, dos portugueses, já haviam alguns piratas. Na costa ali do Nordeste, onde hoje é o estado de Rio Grande do Norte, chegou um espanhol, mas ele chegou com o objetivo de fazer pirataria, de extrair as riquezas e comercializar na Europa. Mas Portugal fica com receio de que outro país viesse para cá e realmente povoasse esse Brasil.
que não era na época Brasil, era uma colônia, né? Era um território que foi encontrado. Então, em 1534, Portugal fala o seguinte: a coroa portuguesa toma uma decisão: vamos ocupar este território. Mesmo não encontrando metais preciosos, mas é um território. Lembrando que a Espanha já estava na sua atividade de colonização lá na América Espanhola, né? Então Portugal não ia ficar só de braços cruzados. Portugal cria aqui, ele inicia o povoamento neste ano, anote aí, 1534, 34 anos depois, né? Começa aí a empreitada de povoar estas terras além-mar. Mas aí você deve pensar, é aqui que começa a povoação de verdade, aqui que começa a administração, é agora que começam a criar governos? Calma, tudo leva um tempo, né? Fazer uma viagem além-mar não é pegar um carro e ir ali num bairro, no setor vizinho, fazer uma compra. Tem que ter subsídios, tem que ter pessoas e tem que ter fundos. E daí, somente em 1549, que Portugal cria uma sede administrativa aqui. E cria um cargo. Este cargo deveria gerenciar o que acontecia aqui, administrar, mas o ocupante desse cargo deveria estar submisso à coroa portuguesa. Claro que neste processo Portugal ele divide este território em várias capitanias e doa essas capitanias para certos donatários. Mas estes donatários deveriam estar submissos e serem administrados por um governo geral. E quem é o primeiro governo geral? Tomé de Sousa. Somente no ano de 1549, Tomé de Sousa é criado o governo geral e Tomé de Sousa funda a cidade de Salvador. Mas o negócio não para por aí, as coisas estão acontecendo. Qual era a produção agrícola aí? Qual era o produto que o português queria vender e comercializar? O açúcar. Então começa aí doações de sesmarias, né? Que são fazendas para plantio de açúcar, a construção dos engenhos. E os negócios começam a aumentar. E aí vem uma outra data importante. 1573. 1573. Salvador, a família real, a coroa portuguesa, divide o território em duas sedes aí. Criam duas capitais na colônia. Era uma só, era Salvador, né? Agora são duas. Salvador, representando as capitanias do norte, e as capitanias do sul teriam a sua capital no Rio de Janeiro. Então, estão ligados nas datas? Pois é, somente em 1763, mais da metade aí do século XVIII, que definitivamente a capital principal, que era Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro. Porque, embora divididos em duas capitais, a principal era Salvador. Ok? Então, datas e episódios importantes para quem se interessa aí sobre a história da Bahia tem que observar. Datas e algumas curiosidades importantes. O que muita gente não sabe é que no ano de 1587, os ingleses tentaram atacar aí Salvador. Piratas ingleses, mas não tiveram sucesso. No ano de 1612, foram os franceses. Tentaram ocupar a Bahia, mas também sem sucesso. No ano de 1624,
os holandeses desembarcaram aí na costa de Salvador com 3.600 homens, entraram na cidade e conseguiram uma breve vitória, conseguiram ocupar aí a Salvador. Portugal, com medo aí de perder Salvador para os holandeses, em 1625, em 22 de março de 1625, envia para o Brasil, para Salvador, 52 navios com 12.000 soldados portugueses. E aí expulsam os holandeses de Salvador. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça.